Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria para nós darmos início hoje ao Caminhando Juntos, na companhia agradável de Nilo Nogueira e José Carlos da Silva. Esses dois companheiros, esses amigos do Redenção, que coisa boa. Esses momentos, de alguma forma, a gente revive as situações presenciais lá no nosso querido Redenção. Tanto que a gente sai dessas gravações bem mais confortado, mais aliviados, né? Bom, nós três, juntos e com a participação, acompanhados também por vocês que nos assistem, é lógico, nós vamos comentar sobre o tema O Espiritismo Esclarece. Nós vamos trazer aqui alguns textos de Kardec, alguns textos do Evangelho, alguns textos da Revista Espírita, para que possamos desenvolver comentários que nos ajudem a viver melhor nesse momento, ou até a esclarecer melhor os momentos que passamos, né? Bom, então, meus amigos queridos que nos assistem, um afetuoso abraço para todos vocês, uma boa caminhada conosco. Nilo, tudo bem com você, Nilo? Olá, Jaime, tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez. Tudo bom, Zé Carlos? Estamos aqui mais uma vez para mais um programa Caminhando Juntos. Vamos, tentar realizar esse estudo explorando o que há de importante para a gente lembrar, para a gente trazer. É um grande prazer estar novamente aqui. Isso aí. E Zé Carlos, tudo bem, Zé Carlos? Tudo, Jaime. Sempre um prazer estar com você, com o Nilo, participar do Caminhando Juntos, que nos ajuda tanto no esclarecimento. E vamos aqui, caminhando juntos, buscando, junto com aqueles que estão nos assistindo, buscar, através desse nosso bate-papo, esclarecimento, e que vem, às vezes, também atrelado ao conforto, ao alívio, e uma visão melhor sobre a vida e principalmente as coisas que estão acontecendo hoje em dia, né, Jaime? Isso. Bom, meus amigos queridos, então vamos começar a caminhada. E para começo, nós vamos trazer o contido no Evangelho de João, capítulo 18, versículo de 33 a 36. Reino de Jesus. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Esse ainda aí é importante, né? Quer dizer, um dia será. E a doutrina nos ajuda mostrando aí a evolução dos mundos, né? Bom, o que você, Nilo, gostaria de falar sobre isso aqui que está contido no Evangelho segundo São João, né? E é muito importante. Isso tem 2000 anos, né? E, assim, Jesus se dirigia aos felizes do mundo, né? Que o consideravam como mais um ali que tentava se colocar no mundo buscando, as recompensas da matéria, do mundo, né? E ele sempre sinalizando que o reino dele não é desse mundo. E ele trazendo as mensagens dele, preparando as pessoas para esse entendimento.
Passaram-se 2 anos, nós estamos aqui. Será que a gente já percebeu isso? 2 anos, não, 2000. 2000 anos, né? Hum. Desculpem. Será que a gente já se deu conta disso, que o reino dele não é aqui? Nós estamos ainda tentando esperar ver o que vai acontecer, né? Como é que é isso? Porque quando a gente estuda Jesus, entra em contato com as mensagens que ele deixou, ele falou para o espírito imortal, né? As mensagens são para alertar o espírito imortal da vida eterna, dos valores da alma, dos valores eternos, né? E com a doutrina espírita, então, não há mais nenhum mistério nas mensagens de Jesus. Está tudo aí, né? Mas, Nilo, acontece que eu acho que quando Jesus disse, mas o meu reino ainda não é aqui, é que um dia será. Nesse Sim. momento é que não é. Nesse E momento, isso aí vem ao encontro da proposta espírita, como eu disse há pouco, que fala na evolução dos mundos e das humanidades. Então, um dia, nós saímos da condição primitiva, estamos na condição de expiações e provas, em trânsito para uma futura condição de regeneração, e daí por diante. Quer dizer, mas um dia, o mundo de regeneração ainda será um mundo com algumas dificuldades, claro, mas daí por diante, as coisas já se tornam bem mais fáceis de se conviver e de se levar, né? Então, eu acho interessante esse ainda, porque esse ainda vem ao encontro da proposta espírita. É que um dia o reino dele será aqui, quando a humanidade, a nossa humanidade, tiver atingido um grau superior, né? Quer dizer, então, isso é que eu acho importante na doutrina, sabe? E Zé Carlos, na Revista Espírita, aí quando eu citar a Revista Espírita aqui, eu estarei sempre citando a edição da Edicel, que é a edição que eu uso. Julho de 1864, na página 203 da edição da Edicel, Kardec diz o seguinte: em nosso entender, a religião deveria fazer mais do que se pôr a reboque do progresso, que apenas acompanha constrangido e forçado. Deveria ser uma sentinela avançada, porque proclamar a grandeza e a sabedoria de suas leis é honrar a Deus. O Kardec aqui, com relação à religião, né? O que você pode nos dizer a respeito disso, Zé Carlos? Não tenha dúvida, né? As religiões, elas têm o seu papel extremamente importante, né? Ajudando o homem no seu melhoramento moral, né? E, infelizmente, durante muito tempo, muitas religiões acabaram se perdendo, inclusive, um pouco nessa tarefa, né? De ser vanguardeira, preparando o homem moralmente para que ele estivesse em condições que, à medida que o mundo progride, ele usar esse progresso de uma forma que todas as sociedades se beneficiassem dela, né? Quer dizer, tirando o maior proveito do avanço das ciências, né? Do avanço de tudo aquilo que poderia trazer benefício ao homem. Mas, infelizmente, nem sempre as religiões adotam essa atitude, né, de ser a sentinela, quer dizer, salvaguardando o homem no seu aspecto moral para que ele tenha condições de aproveitar o máximo a evolução do mundo, conduzindo ela de forma melhor, né? Nós vemos aí o próprio progresso, às vezes, sendo manipulado de uma forma a atender minorias, a interesses, enfim. Então, isso mostra que carece um pouco do lado moral, em que as religiões poderiam ter cumprido um papel preponderante nisso, né? Poderiam, não podem. Acompanhando
isso que Kardec está dizendo aqui, observa-se, na atualidade, uma tendência muito grande, ao invés de dar importância à religião, dar importância à espiritualidade. Porque somos espíritos, e é esse espírito que somos, é que nós temos que fazer com que ele atue, nós, aliás, atuemos, nos melhorando, nos tornando pessoas melhores. Aí é questão da espiritualidade, né? E você falou isso aí foi tão importante, essa tua colocação, né? Porque acabou se preocupando mais com o formalismo religioso. Isso. Né, dando muita importância mais aos dogmas e mais aos cultos exteriores do que o papel principal, que seria fazer com que o homem espiritualmente se melhorasse. E, Zé Carlos, uma coisa, o pieguismo religioso, o misticismo, surge aí, a reboque do progresso, né? Como Kardec diz aqui, né? E nosso entender, né, no entender dele, a religião deveria fazer mais do que se pôr a reboque do progresso. Não, a religião tem que acompanhar o progresso, né? Pode falar. Assim, o papel da religião não seria impedido pelo progresso se ela se mantivesse no seu trabalho, no seu papel de moralização, no sentido maior, né, do homem, do progresso espiritual do homem. Mas como ela entrou, né, as religiões, de um modo geral, entraram na questão do conhecimento, né, e, em dado momento, entraram em embate com a ciência, porque chegou um ponto que a ciência não pôde mais ser segurada. Né, o conhecimento humano eclodiu e a ciência despertou, e a igreja, como assim, teve que ser constrangida e forçada a vir a reboque da ciência, porque, em algum momento, ela se colocou como detentora do conhecimento. Eu acho que esse foi o engano, né? Se ela se mantiver com o trabalho principal dela, que é a espiritualização do homem, não importa a evolução que tivermos alcançado, o comportamento moral, os princípios morais valem em qualquer época, em qualquer circunstância, né? Olha, veja a diferença, Nilo. E Kardec propõe o seguinte: quando a ciência demonstrar que algum princípio da doutrina possa estar equivocado, que nós fiquemos com a ciência. Você vê que diferença, né? A lucidez dele. E, Jaime, tem outro aspecto que você colocou quando você usou a palavra mistério. É interessante o mistério, quer dizer, porque isso gera um certo domínio sobre a ignorância. E a ciência vem no papel inverso, trazendo esclarecimento e derrubando a ignorância. Então, não era realmente interessante, naquele momento, para aqueles que conduziam, os chefes religiosos, né, já que eles detinham o poder através da manutenção do que é misterioso. Né? Então, o povo ignorante não conseguia alcançar isso, e isso era interessante para manipular o meio social. E, veja bem, a questão do poder, quando você quer exercer o poder sobre um grupo, é só mantê-lo na ignorância, né? Isso nós temos que ter cuidado até com a casa espírita, porque a gente observa o seguinte: alguns, agora já está bem modificado isso, mas antigamente havia centro espírita que não admitia o estudo, esse estudo de Allan Kardec, não, era o dirigente que sabia. Quer dizer, o estudo, por que eles não admitiam? Porque o estudo ia esclarecer aquele pessoal e aquele pessoal ia se colocar contra ele. É o que acontecia e é o que acontece. Quando você quer exercer o poder sobre um grupo, uma das formas é mantê-lo na ignorância. Isso acontece com a doutrina também, com o movimento espírita. Os dirigentes têm que ajudar os companheiros das casas espíritas
a crescerem, a evoluírem, e não ficar apegados a eles, ao que eles sabem. Eles têm que ajudar esses companheiros a alçarem voo e terem autonomia de voo também, não ficarem presos, né, a pessoas ou coisa do gênero. Você quer falar alguma coisa, Nilo? Não, é exatamente isso, né? Esse é o retrato da questão do poder, né? Eu, para manter o meu poder, tenho que ter o controle sobre os outros. À Isso, medida que os outros vão se esclarecendo e vão se tornando mais autônomos em seus pensamentos, seus conhecimentos e suas atitudes, isso eu sinto como uma ameaça ao meu poder. Então, isso, eu tenho que manter todo mundo. Esse é o retrato do poder. É assim que tem sido, né? isso. Agora, só me lembrem, agora é Zé Carlos ou é Nilo? É, Nilo. Eu faço uma confusão aí. Eu estou precisando acertar aqui o meu controle. Ô, Nilo, vamos lá. Em João, capítulo 14, versículo 26, no Consolador, consta o seguinte: mas o Consolador, disse Jesus, né? Que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará de tudo que eu vos tenho dito. Jesus. Quer dizer, Jesus, naquela ocasião, prevendo a vinda do Consolador, e diz ele que esse Consolador viria nos ensinar sobre todas as coisas e relembrar o ensinamento genuíno dele, porque seria perdido segundo os interesses dos homens, né? E os espíritos superiores dizem que o Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita, não é o movimento espírita, é essa espinha dorsal da doutrina espírita. Porque até Kardec, quando perguntado sobre se o espiritismo será o futuro das religiões, ou será a religião do futuro, Kardec diz, não, ele será o futuro das religiões, não a religião do futuro, porque há uma diferença aí. Mas, Nilo, e esse Consolador, Nilo, que está aí, é uma promessa de Jesus, está aí, estão aí esses esclarecimentos, né? E esses espíritos amigos não são santos, né, são entidades amigas, como fala Emmanuel, que retornam para nos esclarecer, lembrar o ensinamento genuíno do Cristo, né, Nilo? É isso aí, Jaime. São chegados os tempos, né? A doutrina espírita é a grande dádiva que nos foi dada, quer dizer, dádiva que nos foi dada, que foi trazida para nós, é um farol que vem, como ele disse, explicar todas as coisas. Vem explicar o que é a vida, que a vida ela engloba o plano material, o plano espiritual, somos espíritos imortais, enfim, vem nos falar de todas as coisas. E dar sentido, decodificar todas as mensagens, todo o ensinamento de Jesus. Tudo aquilo começa a fazer mais sentido, começa a ficar muito claro tudo aquilo que ele deixou em termos de orientação para o bem viver do homem, né? Que, na verdade, é com vistas à vida eterna. Então, está tudo ali, né? E a doutrina espírita veio dar sentido a isso tudo, mostrar, tirar o véu, né, que ainda existia sobre essas mensagens, né? Trazendo essa realidade da vida para nós. Então, é um diferencial, é um divisor de águas. A doutrina espírita é um divisor de águas. E quando ele fala que o Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, né, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que eu vos tenho dito, os espíritos superiores, através da própria codificação de Kardec, trazendo o ensinamento de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê ali colocado o texto evangélico, depois o entendimento de Kardec, depois a instrução dos espíritos.
São os espíritos nos ajudando a entender melhor o Evangelho, né? De forma mais simples, sem muito devaneio, sem muito misticismo, né? Mas vamos continuar. Zé Carlos, ainda Jesus, Zé Carlos, disse ele, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Jesus aí está falando de esclarecimento, né? O que é Isso. interessante, Jaime, como é que Jesus incomoda até hoje, né? Jesus Não há dúvida. incomoda. Porque, veja bem, se ele traz a luz, que derrubaria aí as sombras da ignorância, trazendo esclarecimento e fazendo com que o homem, ele mesmo, use a sua razão, consequentemente, isso evita que ele seja manipulado, isso não vai interessar todo mundo, né? Então, isso, e sob essa visão da razão, e ele desenvolvendo essa sua capacidade de reflexão, ele vai trazer questionamentos, ele vai questionar determinados dogmas, determinados falsos valores. Então, isso não é interessante para todo mundo, né? Então, isso aí acaba, obviamente, despertando uma reação contrária, e que é o que a gente, de uma certa forma, tem visto hoje em dia, né? Esses embates, né? Entre a razão e a intenção de manter o povo na ignorância. Isso. E Zé Carlos tem uma coisa quando ele diz, né? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Quer dizer, no caso, nós precisamos divulgar a doutrina, porque é uma luz que ilumina os nossos passos aqui na Terra, nos ajuda a caminhar melhor. Mas veja bem, não é o conhecimento do dirigente da casa espírita, é o conhecimento que nós adquirimos, cada um de nós, de forma pessoal e intransferível, estudando a doutrina e usando esses princípios na nossa vida diária. Aí nós vamos aprendendo. É essa luz, né, que está acesa constantemente no nosso viver, né? Eu acho muito interessante essa passagem, né? Ele diz, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa, a todos que estão no mundo, a nossa humanidade, o nosso país, a nossa cidade, o nosso lar, né? A nossa família. Bom, vamos continuar, então. Tem uma mensagem, O Homem no Mundo. É uma mensagem, agora é Nilo, do espírito protetor que foi recebido em Bordeaux em 1863. Está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. Kardec, eu fui pescando aí textos da obra e que nos ajude, nos possam ajudar a caminhar, saindo de um princípio e indo devagar, conquistando o conhecimento. Então, o Espírito protetor diz o seguinte, não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. E aí, Nilo, que beleza, né? Olha esse espírito protetor aí, derrubando todo esse processo místico religioso que tem feito vítimas, né? Infelizmente. É verdade. Isso me lembra aquela passagem, né? Aquela parábola dos talentos, né? Que o Senhor deu aos seus servos os talentos, um enterrou e devolveu o mesmo talento, não fez nada para aquilo. Quer dizer, não devemos acreditar que porque
passamos a conhecer, né, a questão espiritual, o mundo espiritual, precisamos nos melhorar, nos aprimorar, que tenhamos que sair do mundo e ficar enclausurados, evitar a vida social, se afastar de tudo, porque são os chamamentos, as tentações que vão nos perder nesse mundo, né? Então, assim, é um grande engano. É um grande engano. É isso que ele está chamando a atenção aqui, me parece, né? Ele diz Isso assim, mesmo. não pense nessa sociedade onde estás condenados a viver. Nós precisamos viver aqui no mundo encarnado, né? O que precisamos aprender é dar o devido valor às coisas e não não nos apegarmos demais aos isso bens, mesmo. aos prazeres, às satisfações, né? Tudo tem o seu lugar, tem o seu momento. Isso, porque existe uma diferença, uma situação, por exemplo, a pessoa que se isola para fugir das tentações do mundo, né? Fugir até na casa espírita. Isso aí é outra coisa, isso aí não Ele está muito certo. só lê obra Todo, espírita, só conversa com espíritas, só fala de espiritismo, não se envolve com mais nada. Chegando lá no plano espiritual, vai perguntar, tá, e o seu progresso pessoal, como é que fica? E as dificuldades que você tinha lá com aquele negócio, como é que está? Né? Quer dizer, a gente não vai enfrentar as dificuldades, aqueles pontos que nos tocam, que tocam exatamente nas nossas fraquezas, nós não vamos lutar contra aquilo para nos fortalecer e crescer, né? Então, a gente vai evitar para não ser tentado. E aí? Não vamos superar as nossas dificuldades? Né? Não vamos crescer? Isso aí é fugir, né? Então, nós temos que enfrentar. É difícil, mas não há outro meio de progredir, não. Usar a religião ou a casa espírita como uma bengala, olha, não vai mudar nada. A casa espírita é o lugar onde nós vamos apanhar os referenciais para utilizá-los na nossa vida diária, na nossa vida de relação, na nossa vida social, né? Na vivência com a diversidade. Isso é importante. Vamos falar em diversidade, porque a diversidade é uma riqueza e a gente ainda não entendeu isso. O diferente, a gente tem até medo dele, porque a gente ainda não aprendeu a conviver com aquele que é diferente em algum ponto de nós, né? Nós não aprendemos a conviver com a diversidade. E isso é aprender a viver, é dar dignidade à vida. Bom, então, essa mensagem, acho importante, é isso, é que o Espírito nos chamando a atenção, inclusive com relação, Nilo, à cultura humana. Nós não podemos, como você falou, ficar só lendo, estudando material espírita. Temos que conhecer a cultura humana. Que esse conhecimento nos ajudará até a entender melhor a doutrina também. Isso. E a gente vai ver nesse aprendizado cultural que todos estão procurando a felicidade. Todos, de alguma forma, por caminhos diferentes. Quando a gente segue um trilho que não nos permite olhar para os lados, a gente fica bitolado. Agora, quando a gente procura ter essa visão da cultura que o mundo está desenvolvendo, que pessoas inteligentes estão desenvolvendo, pensamentos, poxa, a gente começa ideias novas, propostas novas sobre vários aspectos. Aí está o progresso. Mas, vamos lá. Talvez uma coisa que cause confusão, Jaime, é porque quando a gente estuda assim, que a gente não deve se apegar à matéria excessivamente, talvez, né, algumas pessoas possam entender, então a gente tem que ter cuidado, não pode se envolver com as coisas, não pode. Mas não, nós precisamos entender corretamente o que isso quer dizer. A matéria tem o seu lugar na nossa vida, é indispensável, tanto que a gente reencarna, porque
Não devemos nos apegar muito, achar que isso é a solução. Porém, é na matéria que vamos fazer a nossa trajetória evolutiva. É no mundo encarnado que vamos aprender. Ele faz parte, ele é fundamental. Só não devemos nos apegar achando que a nossa realização é aqui. É essa diferença que é preciso a gente fazer. Temos que aprender, sim. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Precisamos vencer o mundo também, né, Jair? Isso aí. Vamos seguir o exemplo dele e tentar. Ele diz, é em João isso, todos vós passais por aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, isso mesmo. Há um caso interessante nessa questão de vencer o mundo, né? Não é vencer o outro, não. É vencer a nós mesmos na relação com o mundo, né? É isso que ele queria dizer, entendo eu. Superar, né? Superar a nossa pequenez e nos engrandecermos, né? Diante da vida. Isso mesmo. Agora, vamos lá, Zé Carlos. Na Revista Espírita de dezembro de 1868, na página 355, Kardec diz: o isolamento religioso, como o isolamento social, conduz ao egoísmo. E esse egoísmo, a meu ver, gera fanatismo, violência, que o fanatismo produz violência, né? O que você gostaria de falar, Zé Carlos? E, de uma certa forma, vocês já comentaram muitas coisas que estão relacionadas a esse tópico. Mas isso aí é um fato, né? A reclusão, mesmo a pretexto de evolução espiritual, através de algumas práticas, que possa até dar ao homem fazer com que a pessoa desenvolva alguns potenciais psíquicos, mas sabe, a imagem que me vem, muitas das vezes, é uma árvore frondosa, mas que não dá fruto. Então, isso, no meu entender, dentro dessa imagem, é um exemplo clássico do egoísmo, né? Aquilo não dissemina, ele não contribui com a sociedade, aquilo que ele desenvolveu. Então, é uma visão egoística. E na questão religiosa, essa coisa de se excluir do mundo, na realidade, ele, em vez de se encontrar enquanto homem que faz parte de uma humanidade, ele perde o lastro dele mesmo. Ele passa a não se conhecer porque ele não tem experiência na vida de relação. Que é isso que faz com que a gente cresça, né? Você falou muito da questão das diferenças. Uma coisa pode ser altamente rica, engrandecedora para nós enquanto seres humanos, é entender os seres humanos e só tem um jeito, é lidar com eles nas suas diversidades, nas suas formas de ver, pensar, de agir. Enfim, então eu acho que esse ponto é extremamente importante nesse sentido, porque senão algumas pessoas vão viver uma vida de beatos, mas, na realidade, sem produzir nada. Isso. Né? Zé Carlos, você sabe que essa vivência com outros companheiros de outros credos é muito rica. É rica. Quando a gente tem uma abertura, não que a gente vai adotar os princípios que eles, mas ajuda a gente até abrir a mente da gente para entendê-los, entender a forma de pensar. Você sabe que no YouTube tem espiritualidade em ação. Essa espiritualidade em ação, se não me engano, é segunda-feira às 8 horas ou quarta-feira às 8 horas. É um dos dois, ou segunda ou quarta às 8 horas. É coordenado pelo Eduardo Moreira. E ele, como católico, né, desenvolvendo a questão da espiritualidade em ação, não é da religião em ação. E quem é que participa? Leonardo Boff. Quem é que participa? Frei Davi, da Educafro. Quem participa? Henrique Vieira, uma nova liderança no meio religioso extraordinário, esse pastor Henrique Vieira. E ele chama alguns espíritas, eu já assisti, espíritas participando também. Olha, aí a gente aprende com o outro, a gente vê como a gente está limitado. A gente achava que os católicos é que estavam limitados. Hoje em dia, a gente assistindo o Frei Davi falar, o Leonardo Boff e outros,
pastor Henrique Vieira é que não é católico, ele é evangélico, né? Mas ele é da Igreja Batista do Caminho, uma coisa assim. Mas aí a gente vê que nós estamos muito, muito bitolados. E, Jaime, tem Nós um outro temos que aspecto. ventilar. Não é que nós vamos transformar o espiritismo na crença deles, trazer a crença dele. Não. É nós, junto com eles, crescendo somando. na conversa, no entendimento. Olha como é bom, como é bom. E o Eduardo Moreira tem uma energia, então ele ajuda. O Frei Davi, poxa, esse trabalho dele na Educafro é algo de extraordinário, né? Agora, você vê, né, Jaime, pelo que você está falando, nenhum deles está defendendo seus postulados religiosos. Na realidade, eles estão dando uma contribuição para a espiritualização do homem. É a espiritualidade na ação. Isso aí. Espiritualidade na ação. É isso que nós estamos precisando. E a ideia da espiritualidade é uma coisa que está sendo vista até pela ciência, porque hoje a gente vê nas faculdades de medicina disciplinas que falam entre saúde e espiritualidade, medicina e espiritualidade, não discutindo religião, mas o valor da espiritualidade para a saúde emocional e, consequentemente, o reflexo na saúde física. Isso. Então, traz um benefício enorme. Isso, mas Carlos, se a gente se isola num conhecimento e não escuta o outro, a gente fica enferrujado até na questão do raciocínio. Mas quando a gente participa assiste um debate desses, com eles falando coisas extraordinárias, a gente vê como a gente está caminhando devagar, enquanto outros que a gente pensava que estavam atrasados estão muito à frente, porque estão absorvendo o conhecimento e utilizando esse conhecimento numa vivência melhor. Mas vamos em frente. Jaime, olha só, isso eu acho que levanta um aspecto também digno da gente notar, é que você vê que a questão é a atitude, não é a religião, né? Isso! É como cada um está encarando aquilo com que está lidando. Uns conseguem compreender e se melhorar, outros pegam aquilo para fazer política, para querer dominar os outros, para querer... Então, assim, a questão não é só a religião, né? É a atitude de cada um, a proposta de cada um, né? Você vê, isso é muito bacana, né? Agora, eu acho difícil espírita participar, às vezes, de um evento desse, né? Porque é um evento em que não está se discutindo os princípios de cada religião. Eles lá estão discutindo a espiritualidade na ação. Como nós estamos usando o ensinamento de Jesus, afinal de contas, como espíritos que somos, nas nossas atitudes. É isso. E eu acho excelente. Eu gosto muito. Eu, assim, sempre que posso, eu estou lá. Mesmo que eu não assista no dia, eu vou lá procurar a gravação. Bom, vamos continuar. Agora Nilo. Acho que sou eu. Questão 132 do Livro dos Espíritos, Nilo. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com a finalidade de levá-los à perfeição. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Vai lá, Nilo. Isso aí tá bom demais, hein? Bacana, né? Isso aí. Isso fala um pouco daquela outra questão que a gente falou ainda agora, assim, para chegar a essa perfeição, que é o objetivo nosso, né? Nós estamos numa trajetória de progresso, né? De rumo à perfeição. Perfeição relativa, né? Que é possível para nós.
E ele diz assim, mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, ou seja, através do contato com a vida na matéria, em sociedade, temos que Isso, enfrentar isso tudo, temos que isso, aprender a superar, temos que passar por todas as experiências que a matéria proporciona para nós, todas as situações do convívio com espíritos mais adiantados, mais atrasados que nós, iguais a nós, as circunstâncias que se apresentam para nós, temos que aprender a lidar com todas elas. Só assim chegaremos um dia a compreender essa coisa imensa que é o espírito humano. Jung falava uma coisa muito interessante, né? Eu acho que eu já disse aqui, mas é sempre bom lembrar, para uma árvore lançar seus ramos altos para o céu, precisa ter suas raízes bem fincadas lá nos infernos, ou seja, quem não conhece a dor, o sofrimento, não sabe o que é o bem, o amor ao próximo, não sabe o valor de uma ajuda, o valor de apoiar uma pessoa, né? Quem nunca precisou receber uma ajuda, não sabe o valor disso, de ajudar alguém que está precisando, né? isso. Então, a gente vê muito nessa pandemia, é comovente, você vê aqueles grupos de ajuda, pessoas que já não têm quase nada, repartindo o seu pouco com a outra que está em pior situação. Isso. Essas pessoas aparecem, você vê essas coisas acontecendo, isso é tão, você vê, né, como isso é engrandecedor, como a pessoa está ali realmente sentindo o que é o princípio, o que é o sentido da vida, o que é o amor ao próximo, né? Isso. Então, eu acho que isso aqui está falando um pouco disso, né? Interessante, e quando estivermos em melhores condições, também vamos ajudar quem está mais atrás, né? Colaborar com a obra, fazer a nossa parte na obra da criação. Isso. E cada vez mais, né? Cada vez podendo abraçar trabalhos mais abrangentes, né? Conforme formos nos preparando para isso. Porque duas coisas andam paralelas aí, né? Nosso progresso individual e também nós colaborando com o progresso coletivo. Quer dizer, as duas coisas, né, estão aí paralelas. Uma coisa não vai existir sem a outra, porque à medida que nós vamos nos melhorando, nós vamos entendendo que nós temos que participar da obra da criação, como está aqui. E nós temos que participar, né, do progresso coletivo, né? Eu acho isso muito importante. Você lembrou uma coisa aí, Nilo, que eu... E do que você me lembrou, me levou a um outro raciocínio. Quando ele fala, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea para chegar à perfeição, e aqueles que correm, né, da experiência humana, né, não vão sofrer as vicissitudes que vão ajudá-lo um dia a chegar à condição de espíritos puros. Aqueles que correm da experiência humana, né, aqueles que se escondem na casa espírita, pensando que ali eles estão protegidos de quê? De si mesmo, né? É isso aí. Bom, verdade é isso. Agora, Zé Carlos, vamos lá na questão 932 do Livro dos Espíritos. Diz a pergunta: por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Será que não tem alguma relação com o que está acontecendo atualmente? Tem Não pouca tem, né? gente gritando muito, fazendo barulho, e às vezes os bons são muito mais numerosos e estão com medo por causa do barulho. Você não acha que pode ser isso? Sim, até por talvez aí um equívoco no entendimento até de uma postura religiosa equivocada, né? Isso mesmo. Muito mais devocional do que propriamente de vida, de prática. Isso. Né? E a gente não muda. Pode falar. Você a gente não muda você essa fez situação. Uma colocação agora, Zé Carlos, interessante, que aí reporta aquilo que eu disse sobre espiritualidade na ação. Né? Isso. Continuemos. Pode continuar, Zé Carlos. Não, e até criando
vestindo uma carapuça de bondade, achando que a bondade está recluso, e não é. Na realidade, as ações é que vão determinar, inclusive baseado até na pergunta anterior, né? Que é justamente a transformação do mundo, o progresso, depende de cada um de nós. Né? Quer dizer, nada muda se as pessoas não tomam, não pegam a rédea das suas situações. E é aquilo, às vezes você não precisa sair por aí desfraldando a bandeira do amor e rasgando camisa. Não, mas quanta coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia, colocando a nossa opinião, se posicionando, não deixando aquilo, sair dessa situação de enclausuramento pessoal, né, da timidez, como os espíritos colocam, né, que os bons são tímidos, né, e até se subestimam. Né? Até se subestimam. Aí correm para dentro dos templos, ou até mesmo para dentro da doutrina, como você falou, achando que ali vai ser o reduto de paz e que nada vai abalá-lo, porque está ali protegido por uma égide espiritual, enfim, só que estão esperando muito mais de nós, né? Porque o mundo é o reflexo das nossas ações. Então, se não tem ação, aqueles que agem, dependendo da conduta deles, se não for boa, vão ganhar espaço. E depois a gente vai se frustrar, né? Porque achando que só ficando orando vai resolver alguma coisa. Ajuda, nos fortalece, mas para que a gente dê os nossos próprios passos. Né? Aí a gente se reporta a mensagem do Espírito Protetor lá. Não julgueis que exortando incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística. Não. O que eles querem é que a gente viva em sociedade, né? Buscando melhorar-se e melhorando a sociedade da qual nós fazemos parte, né? Claro. Esse é o objetivo. E tem uma coisa que o Zé Carlos falou ainda agora, que é a questão da interpretação, o entendimento errado da religião. Eu acho importantíssimo isso que você falou. Assim, existe um conceito errado sobre bondade, caridade, ser fraterno, fraternidade. As pessoas confundirem isso com atitude omissa, com atitude não combativa, não confrontar. Isso, né? Como isso. se você não pudesse confrontar uma pessoa, porque confrontar não é brigar. Confrontar, o nome já diz, é de frente com. É se colocar de frente com a pessoa para buscar um entendimento, conversar, né? Questionar os pontos que estiverem em dúvida. E você poder questionar uma pessoa, confrontar uma pessoa para esclarecimento na busca da verdade, na busca do que é correto, do que é certo, não tem nenhuma falta de caridade, nem de fraternidade. Lógico, claro. E, eventualmente, teremos que ser mais enérgicos com alguém que está ultrapassando os limites, que não está sendo caridoso, não está sendo fraterno, né? Então, assim, é preciso entender, ter esse entendimento, fazer essa diferenciação, né? Eu acho isso muito importante. Por isso que o bem é omisso, porque acha que não pode falar grosso às vezes, não pode se firmar, não pode ter uma posição mais nítida, né? E olha só uma coisa interessante. Se nós nos reportarmos a história da humanidade até então, qual dos grandes representantes de religiões que tiveram um papel de reflexo importante para a melhoria da humanidade não tiveram o seu quinhão de sofrimento, de luta, de se posicionar contra? Quantos? Né? E foram eles justamente, são esses que são relembrados até hoje. Quer dizer, deixaram a sua marca ali importante, cumprir o seu papel. Né? Zé Carlos, porque aquele que traz uma mensagem realmente transformadora e renovadora, como aconteceu com Jesus, Martin Luther King, Gandhi, eles vão contrariar interesses. Claro que vão contrariar os interesses estabelecidos, né? Até da religião. Se Jesus voltasse agora, a própria religião ia crucificá-lo novamente. Bom, então vamos para a Revista Espírita de outubro, é Nilo agora. Né? Sim, sim. Outubro de 1866, página 304, editora Edicel.
Mensagem de um espírito não identificado. Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e de devotamento. Não temais os obstáculos, pois nenhum poderá entravar os desígnios da providência. Trabalhai sem desanimar e agradecei a Deus por vos haver colocado na vanguarda da nova falange. Feliz o que sucumbire nessa luta contra a força. Mas no mundo dos espíritos, a vergonha será para os que sucumbirem pela fraqueza ou pela pusilanimidade. Eita, Nilo, isso aí tá forte, hein? É importantíssimo, é complexo, mas vamos tentar falar alguma coisa aqui, vamos ver se eu consigo me colocar, vamos ver. Quando a gente lendo isso aqui, me lembra logo os tempos que estão chegando e que já começaram, né? E assim, aquela coisa da separação do joio e do trigo. Cada um vai mostrar o que veio. Ninguém vai ficar em cima do muro. Não vai, as circunstâncias, as coisas serão de tal modo que todos teremos que nos colocar e nos mostrar. Todos serão, vamos dizer assim, não haverá máscaras, né? Então, quando ele diz, não temais os obstáculos, pois nenhum poderá entravar os desígnios da providência. Então, se você confia nos ensinamentos, se baseia em tudo que a gente está aprendendo, nesse futuro, na reencarnação, no progresso incessante, nada vai entravar os desígnios da providência. Poderemos vir a sucumbir no sentido material, poderemos ficar doentes nessa luta, nos desgastar, enfim, iremos combater muitas coisas erradas. Mas o difícil vai ser do lado de lá depois você perceber que você podia ter feito alguma coisa e não fez. Isso. Ô, Nilo, tem Sim. aí uma coisa interessante quando ele diz, felizes os que sucumbirem nessa luta contra a força. Excelente. Interessante isso, hein, Nilo? Jesus, né? Jesus poderia ter fugido, né? Pai, afasta de mim esse cálice e tal, blá, 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 mas ele enfrentou e deixou o recado dele, e está aí, até hoje Jesus é Jesus. E está lá, né? Então, assim, a gente ainda tem muito medo, né? Porque a gente ainda pensa, talvez nós ainda estejamos vindo aí tantas e tantas encarnações, ainda muito ligados, a matéria ainda tendo muita ascendência sobre a gente. A gente ainda pensa muito de forma imediata, né? No bem imediato, nessa vida, né? Uhum. A gente... quando a gente começa a despertar para a questão da vida eterna, que somos espíritos provisoriamente num corpo, esse corpo vai acabar, queiramos ou não. Em algum momento nós vamos voltar para o mundo espiritual. Quando isso começa a ficar mais claro, a gente começa a relativizar a importância das coisas. Claro, temos que dar importância, temos que cuidar de tudo aqui da nossa condição de encarnado. Mas o medo diminui, você começa a olhar as coisas com outros olhos. Você começa a realmente ver o que importa, o que é importante em tudo, em meio a isso tudo, né? O que realmente importa, né? Então, acho que esse está nos conclamando a começar a pensar como espíritos, pensar na vida futura, para que venhamos numa próxima encarnação em condições ainda melhores para podermos fazer ainda mais, né? Eu acho que é isso, não temeis, né? Trabalhar sem desanimar e agradecer a Deus por haver colocado, quando a gente tem a oportunidade de se mostrar, né? De provar quem a gente é, isso é uma grande oportunidade que está sendo dada. Quando ele fala não temais os obstáculos, aí a gente volta àquela questão das vicissitudes, né? Não temais as vicissitudes, porque todo mundo vai passar por elas. Nós ainda vamos errar, nós ainda vamos nos equivocar, vamos errar, porque o aprendizado se faz através de ensaio e erro. Então, nós vamos ainda errar, porque é a possibilidade de errar que nos credencia a crescer. Agora, Zé Carlos, vamos lá na Gênese agora, né? A Gênese de Allan Kardec, capítulo 18, item 18.
O progresso intelectual realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Porém, sozinho, é impotente para regenerá-la. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos para a vantagem de suas paixões e seus interesses pessoais. É por isso que ele os aplica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os seus semelhantes e os destruir. Olha, Zé Carlos, isso aí, Kardec, progresso intelectual, da inteligência, se não for acompanhado pelo progresso moral, a gente tem aí uma internet que é um negócio extraordinário, né? Mas que a falta do progresso moral... Fala, Zé Carlos. Isso nos leva a pensar, primeiro, como é que a obra de Kardec ela se entrelaça, amarra todos esses pontos, e mesmo que um tema seja trazido à baila mais uma vez, mas está sempre alcançando aspectos novos e diferentes. Naquela época, lá pelo século XVIII, ele abordando um tema que a gente vive hoje, né? Então, isso me faz pensar na própria estrutura, na própria fundamentação da doutrina espírita pelos seus 3 pilares, não é? Que é a ciência, a moral e a filosofia. Então, sem o equilíbrio desses pilares, a própria condução do progresso humano ele fica muito comprometido. Então, a ciência ela vem até para ajudar o homem a minimizar as suas necessidades, ajudando no seu progresso, não sendo manipulado de forma a atender interesses escusos. E é isso, né? Aquela imagem do anjo, né, Jaime? A asa da intelectualidade, né? A asa do conhecimento bem desenvolvida, mas a da moral ainda está um pouco atrofiada. Por isso que a gente não alça voo, né? Fica meio capenga ainda. Ameaça, mas cai, ameaça, mas cai. Enfim, essa figura ela é muito interessante, né? Porque retrata exatamente o que a gente vê hoje. A figura do pássaro também, né? É a mesma proposta, né? Para que ele alce voo. Você sabe que Natanael, certa época, no Redenção, porque foi o Natanael que fundou praticamente o Grupo Espírita Redenção, né? O Espírito Natanael. Depois, questão de 10 anos atrás, ele se despediu que iria reencarnar, se preparar para reencarnar, né? Então, ele dizia o seguinte, com relação a isso, ele achava essa simbologia extraordinária, né, das 2 asas do pássaro, mas ele dizia o seguinte, mas para alçar voo, é preciso de um impulso. Aí ele dizia, é a vontade. Esse impulso é a vontade, ou a fé que alguns querem dar, mas ele usou a vontade, porque batendo as 2 asas, ele precisa de dar impulso para alçar voo. Esse impulso do corpo, Natanael dizia que era a vontade, nesse símbolo criado, né? Bom, mas agora é Nilo, né? Nós vamos, porque o tempo corre e a gente não pode perder muito tempo com algumas coisas, a gente já vai adiantar um pouco. Nós vamos lá na Revista Espírita de outubro de 1866, página 300, edição Edicel. Há, entretanto, falando aí em progresso, em marcha do progresso, em deter a marcha do progresso, ele diz, há, entretanto, os que são fundamentalmente refratários ao progresso, né? Mesmo entre os mais inteligentes, e que certamente jamais se ligarão pelo mesmo nessa existência, uns de boa fé, por convicção, outros por interesse. Aqueles cujos interesses materiais estão ligados ao presente estado de coisas e que não são bastante adiantados para dele fazer abnegação,
que o bem geral toca menos que o de sua pessoa, de suas pessoas, né? Não podem ver sem apreensão o menor movimento reformador que eles temem, né? Qualquer movimento reformador os assusta, né? A verdade é que, para eles, uma questão secundária, ou melhor dito, a verdade está toda inteira no que não lhes causa nenhuma perturbação. E acha que isso é paz, né? Todas as ideias progressivas são, aos seus olhos, ideias subversivas. Olha que coisa extraordinária. Todas, isso é extraordinário, gente. Oh, meu Deus, que doutrina. Ele diz toda, aonde que eu estou? É por isso que ele, não está em cima. A verdade é para ele uma questão secundária, ou melhor, não é ainda. E que não bastante adiantados para dele fazer, e que o mal toca menos do que de suas pessoas. Não podem ver sem apreensão o menor movimento reformador. Eu achei isso extraordinário. Eles temem qualquer movimento reformador, né? Aí a gente vê a questão até da elite brasileira. Qualquer movimento reformador, a elite pula logo. Quando os pobres começaram a viajar de avião para ir para o Nordeste, para o Norte, para o Sul, para cá e para lá, não, isso não agradou as elites, não. O próprio ministro da Economia atual um dia falou nisso, né? As empregadas domésticas estavam viajando de avião. Não podem, não? Então, ele diz o seguinte, que o bem geral toca menos do que suas pessoas não podem ver sem apreensão o menor movimento reformador. A verdade é para eles uma questão secundária, ou melhor dito, a verdade está toda inteira no que lhes causa nenhuma perturbação. Quer dizer, eles querem ficar eternamente na região de conforto, né? Quando está enfrentando as vicissitudes que a gente cresce, né? Todas as ideias progressivas são, aos seus olhos, ideias subversivas. E é por isso que lhes voltam um ódio implacável e que lhes fazem uma guerra encarnecida. Gente, isso é atualíssimo. Isso é tão atual que há, pois, uma luta inevitável, mas desigual, porque é a do passado decrépito que cai aos pedaços contra o futuro juvenil, da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus. Por aí, pois, para eles são chegados os tempos marcados. Ô, Nilo. Jaime, muita coisa aqui, né? Nossa! Realmente ele está pegando aí uma coisa grandiosa, o momento que estamos passando aqui na Terra, né? O planeta vai mudar, né? E as coisas vão mudar também, né? Os velhos modelos, as velhas verdades irão cair, quer dizer, fala de duas coisas, né? Daquele que está acastelado no seu poder e daqueles que estão acomodados na sua zona de conforto. Isso. E às vezes isso está junto, né? Né? Então, assim, chega aquele que está com poder, todo mundo que traz uma ideia nova e começa a causar interesse, as pessoas começam a se interessar, isso é uma ameaça, porque vai mudar o status quo, vai mudar a situação vigente. Isso pode causar uma mudança no interesse das pessoas, nas prioridades, e eu posso perder o meu poder, né? Então, a gente viu isso quando a economia se abriu, né, no mundo, quando caiu o Muro de Berlim, e aqui, você vê que aqui no Brasil e em outros países também aconteceu isso, aquelas velhas pessoas acostumadas na sociedade, aqueles nomes, né, surgiram os emergentes, né, como é que se diz, avançando na economia com novos polos de riqueza aparecendo, né? Os ricos deixaram de ter nome e sobrenome, passaram a ser os anônimos, né? Então, as coisas mudam.
Isso é um movimento inevitável do progresso na Terra. Isso é inevitável, não adianta tentar segurar, e é isso que ele está falando aqui. As coisas irão mudando, o novo sempre vem, tem até uma música que fala isso, né? O novo sempre vem, e nós estamos vivendo um momento particular em que a Terra vai sofrer uma mudança como um todo. Esse velho modelo de dominação de uma minoria dominando a grande maioria, isso vai atenuar, vai amenizar. Então, assim, até porque as pessoas vai chegar a um ponto que isso não será mais justificável, não será mais suportado pelas pessoas, uma nova ordem terá que se instalar, né? A gente ainda não sabe quando isso é projeto para daqui a não sei quantos séculos, né? Aí, nesse processo de mudança do planeta Terra, mas a direção é essa, né? Iremos começando a perceber que não dá mais para a gente conviver aqui, nós numa situação muito boa, e ao lado ali uma criança passando fome e tendo que vender balinha no sinal. Isso. Ô, Nilo, isso como se fosse algo muito natural, isso é uma grande doença, né, do nosso sistema, né? Ô, Nilo, o que eu achei sensacional foi isso aqui, ó. Quando ele diz: todas as ideias progressivas são, aos seus olhos, ideias subversivas. E é por isso que eles votam um ódio implacável. Eles fazem uma guerra encarnecida. Ô, Nilo, isso é atualíssimo. Você quer ver uma coisa? O que a gente está vendo aqui, né? Pois é, Nilo. Você sabe que Helder Câmara, um representante da Igreja Católica que eu admiro profundamente, ele dizia o seguinte: quando eu pratico bem, eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que eles têm fome, me chamam de comunista. Agora, o negócio no meio espírita também está assim. Se você não concorda, você é comunista. Olha, eu já disse, eu sou democrata, eu não sou comunista. Eu sou altamente democrata. E eu sigo os princípios. Olha a doutrina dizendo para mim aqui, né? Falando até sobre esse ódio que está intrincado aqui na nossa sociedade atual. Quer dizer, a gente pode dar uma esmola, mas não pode tentar melhorar a vida dele, não, né? Ele tem que continuar pobrezinho, miserável lá, recebendo esmola. Isso. Ele não pode melhorar de vida. Não pode melhorar. De jeito nenhum. Porque se ele melhorar, como é que eles vão justificar determinadas coisas, né? Bom, mas então vamos lá para tempos difíceis, porque o nosso tempo também está esgotando, já está se tornando difícil. Tempos difíceis, Gênesis, é Zé Carlos, né? Isso. Capítulo 18, item 7. Porém, uma mudança tão radical como a que se elabora não pode realizar-se sem comoção. Há luta inevitável entre as ideias. De tal conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno haja sido desobstruído e o equilíbrio restabelecido. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismo. Gente, a gente está assistindo isso no mundo todo, principalmente no nosso país, né? E não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as entranhas da humanidade. Olha, Zé Carlos, eita, é muito bonito isso. Isso é verdade, de uma certa forma, a gente vem, você observando a história, você vê isso dentro das grandes revoluções, né? Chega um ponto que as coisas começam a entrar no eixo. À medida que a necessidade do progresso aumenta e que isso vai incomodando alguns grupos, esses embates começam a haver. E essa colocação, realmente, se a gente for ver bem, a convulsão que existe no planeta, na realidade, a sua gênese está na própria humanidade.
né? As dificuldades são geradas por nós mesmos e cabe até a nós mesmos, incomodado pelas consequências dessas instabilidades, tentar restabelecer a ordem. Mas é como ele falou, né? Isso, infelizmente, não se dá de forma tranquila, que, por outro lado, também não deixa de ser um grande aprendizado. Né? A gente vê sempre, depois de uma grande, vamos dizer assim, um grande movimento que causou uma grande comoção na humanidade, houve um progresso, tanto no aspecto científico, e, por outro lado, até no aspecto social, quando se estabelece novas leis, quando se muda a visão da ordem social. Né? Hoje a gente tem muitos benefícios também na sociedade decorrente disso, né? Que atende a mulher, que atende o idoso, que atende ao deficiente físico. Então, modificações sociais que trouxeram realmente um grande benefício. Agora, certamente, isso não se dá só com o movimento de paz, vai ter que precisar, sim, muitas das vezes, sair do anonimato, sair do seu estado de conforto, como o Nilo falou várias vezes, para que as coisas ganhem movimento e se estabeleça a ordem. Então, e até porque somos todos partícipes do progresso, ninguém está isento disso, cada um dentro da sua escala, do seu nível, da sua escala social, enfim, mas ninguém está isento disso. Então, nós temos responsabilidade, sim, com tudo que acontece no mundo, de uma certa forma. Então, temos que fazer a nossa parte. Zé Carlos, achei interessante ele dizer, pois da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismo ou catástrofes puramente materiais. Nós estamos vendo, atualmente, no Brasil e no mundo, luta de ideias, realmente. E para você comparar que ideias são as melhores. Exato. É dessa luta de ideias que vai surgir o progresso. Mas exatamente. Isso não vai ser gratuito. Como nada que tem valor é gratuito, tem um preço a ser pago, né? Isso, inclusive, você até falou lá atrás, né? Como é que a tecnologia, de uma certa forma, viabiliza isso, né? Em tempo real, quer dizer, então, a gente pode se colocar em tempo real, recebe as informações em tempo real, isso nos possibilita, inclusive, lançar voz a essas ideias. Né? E, às vezes, até no confronto de ideias que normalmente elas não se coadulam, às vezes surgem novas ideias, novas soluções. É quando um consegue dar oportunidade ao outro. A questão que você outro dia colocou, que é muito importante, o ouvir, né? A questão do ouvir, se dar a oportunidade de ouvir. Isso é muito interessante, né, Zé Carlos? Essa colocação que você fez, eu achei importantíssima. Assim, uma pessoa, quando vem com uma ideia nova de mudança, ele é subversivo. Mas quando essa consciência começa a se alastrar, as pessoas começam a entender essa ideia nova, pelo amadurecimento espiritual, pelo amadurecimento intelectual, quando essa ideia nova começa a fazer sentido para uma grande maioria, é uma força que ninguém mais segura. É igual o terremoto. São as placas tectônicas, elas vão fazendo, elas estão sempre andando. Chega um momento que aquilo, ela arrasta. Isso. Até a próxima tensão, até o próximo terremoto, vai a tensão aumentando de novo. Então, a humanidade vai evoluindo assim. Né? Quando fica clara aquela ideia, isso lembra os ventos da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, que combateu o totalitarismo, né? As monarquias. E esses ventos chegaram no Brasil também com Tiradentes, aquele pessoal todo da Inconfidência Mineira, tentando mudar um estado de coisas, né? Então, é assim, são essas comoções sociais que periodicamente acontecem, quando chega a tomar uma parcela grande das pessoas, e ela vem com uma força que ninguém mais segura, porque já é o óbvio, já é muito claro, né? Agora, Nilo, é com você. Agora é com você, Nilo. O último item é da Gênesis, de Allan Kardec também. Capítulo 18, item 10. Se pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovação morais da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo, elas podem ser acompanhadas ou precedidas de fenômenos naturais, de flagelos destruidores.
tais flagelos não são causa, nem presságios sobrenaturais, mas sim uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. É isso. Parece que ele vem associando, né? Parece que concomitantemente o próprio planeta também apresenta conforme as ondas, né, das coisas, né? A gente começa a ver, por exemplo, essas represas, essas barragens que romperam há pouco tempo, certos desastres ecológicos que estão acontecendo, né? E que assim é como se fossem, como se esses acontecimentos vão meio que reverberando e repercutindo os problemas que estão se passando com a humanidade, né? Atitudes Então, do homem, né, Nilo? do Atitudes homem, do sim, homem. No do meio homem. ambiente, Mudança a de clima, devastação de terra aí da floresta amazônica e outras bom, coisas mais no o nosso degelo, né? país. O É, degelo das isso, geleiras, o isso, nível isso, do mar aumentando. Então, assim, tudo. isso tudo vai acompanhando, né? E isso, assim, já se tem uma consciência sobre isso, já se sabe, os cientistas estão alertando, já se sabe que essas coisas estão ligadas, estão interligadas, mas até que as pessoas comecem a entender que é preciso mudar com pressa, né? Começar realmente a mudar, e é interessante que até pela necessidade de sobrevivência seremos levados a uma melhoria. Você vê isso nas empresas. As É, empresas passaram a ter salas de repouso para os funcionários, passaram Isso. a ter certos. Por quê? Porque perceberam que eles rendem mais quando estão satisfeitos, quando não, só até pela isso. necessidade do lucro, pela ganância, dá-se uma melhor condição de trabalho. Então, você vê como é que, a que custo, né, como é difícil aquele item anterior da pessoa largar a sua zona de conforto para aceitar o novo, né? É meio que tem que ser a força, né? Por força das circunstâncias, né? E não por uma decisão de consciência. Isso quem faz é a massa, né? O povo vem pressionando, então, assim, as coisas têm que ir mudando, não tem jeito, elas terão que ir mudando. Isso é um processo humano, né? O Nilo, o novo não é racista, não é homofóbico, o novo não é intolerante com a crença do outro, o novo é realmente uma mudança de paradigma, é uma mudança de É uma proposta de mudança, vida. é libertação, acolhimento, compreensão, Isso, união, né? Então, acolhimento. é uma outra proposta. O novo é isso. O Eu, novo é uma vez, isso. eu li em algum lugar, me parece que foi num livro de PNL, que fala o seguinte, né? Estamos saindo da época do tubarão para a época do golfinho. O tubarão, ele pensa nele, ele quer predar, matar, comer, ver o lado dele. O golfinho não, eles nadam juntos, pescam juntos. Então, assim, é todo mundo junto. Se um está bem, o outro está bem. Se um está mal, os outros estão mal também. Então, é pensamento em conjunto, pensamento em coletividade. Esse é o movimento para frente agora, daqui para frente, a ideia é essa. Tem que ser bom para todos. É Não dá isso. mais para ser bom só para uma meia dúzia. Não dá mais, não. Não dá mais, não. Né? E essa consciência está chegando aí. É isso aí. E nós vamos encerrando, lembrando a beleza do ensinamento espírita. Alguns textos aqui da Gênese são espetaculares, né? Que fala dessa transformação, fala no, nos refratários ao progresso, né? Fala nas vicissitudes que precisamos enfrentar na vida de relação para que possamos crescer. E essas vicissitudes agora, segundo consta aqui, e a gente assiste, elas surgem no entrechoque de ideias. As ideias carcomidas do passado, como ele diz, né? Sendo destruídas pelas propostas novas de vida, de esperança, de comunhão com Deus em todo o sentido, na medida em que nós comungamos com a fraternidade e a solidariedade humana.
que não pode haver uma comunhão com Deus em não havendo uma comunhão através da solidariedade humana. O que vocês acham disso para a gente encerrar? Falar, Zé Carlos. Jaime, isso aí é extremamente importante. Infelizmente, essas necessidades elas passam a aflorar cada vez mais quando a própria massa se vê comprimida, né, pelas necessidades que são muitas. Então, essa desigualdade, a nossa sorte é que ela não é perene e ela nos perpetua, porque uma coisa vai puxando a outra. Uma ação gera uma reação. E nesse fluxo de mudanças, de ações e reações, é que o mundo vai progredindo, e nós vamos progredindo junto com isso através das nossas experiências e principalmente, né, nas nossas experiências traduzidas em ganho, que, através desse ganho, com o nosso amadurecimento moral e espiritual, nós possamos reproduzir isso fazendo a prática do acolhimento, né, fazendo a prática do bem dentro das possibilidades de cada um. Né? Todo mundo pode fazer alguma coisa de alguma maneira, então no fundo não falta recursos, porque às vezes a gente pensa que fez tão pouquinho, mas para aquela pessoa, às vezes, vem como um bálsamo enorme, e às vezes a gente não faz nem ideia. E que é bom que não faça mesmo para a gente não ser, para o nosso ego não ficar sendo massageado, né? A gente faz e passa, e é isso que é importante. Né? Aliás, Emmanuel nós nos fala mantermos nisso. ativos. Emmanuel fala, ajuda e passa, e vamos em frente. E aí, Nilo? Jaime, eu acho que mais do que nunca, né, nós precisamos nos apoiar nesse conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Mais do que nunca precisamos ampliar o nosso entendimento de que somos espíritos provisoriamente encarnados e que a vida é muito mais do que esses anos que estamos passando nessa encarnação. Claro, ela é importante, sim, é o nosso momento agora, mas estamos numa trajetória que vai além disso, ela se estende para depois disso e novamente voltaremos aqui. Então, quando a gente amplia, se afasta e olha isso mais de longe e contempla o panorama, a gente percebe assim, não há o que ter medo, né? Não precisamos ter medo de errar. Nós temos que apenas assim confiar no que sabemos até aqui. Se até aqui que eu sei, eu vou agir segundo a minha convicção hoje. Isso é o bastante para nós. Nós não temos que ser perfeitos. Nós temos que agir sem segundas intenções, sem falsidade, ser honestos com o que acreditamos que é certo. Se eu errei, pisei no pé de alguém, é só pedir desculpa. Posso ajudar? Posso fazer alguma coisa? Então tá, até logo, desculpe, e seguimos viagem, continuamos. Então não temos que ter medo, vamos confiar no que Jesus nos disse lá atrás, né? Cada um pegue a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho. O que é pegar a sua cruz? Vamos enfrentar nossas dificuldades, vamos saber que teremos os obstáculos. Os obstáculos existirão sempre. As vicissitudes que tanto se falou aqui, né, Nilo? As vicissitudes que tanto se falou aqui, né? Parte, quem está progredindo vai esbarrar nas vicissitudes. Isso. Fazem parte, né? O problema é como as enfrentamos. Não vale se esconder na casa espírita para não enfrentar essas vicissitudes. Muito ao contrário, na casa espírita nós apanhamos os referenciais que vão nos fortalecer para enfrentar essas vicissitudes lá fora, na vida em sociedade, né? Na relação com o outro, na vivência com essa diversidade humana, que é uma riqueza. Bom, nós vamos terminando e eu passo a palavra a vocês para se despedirem. É pena, porque está tão gostoso o papo, e com um assunto desse, fervente aqui da Gênese, né? O negócio, até o roteiro aqui, pegando, está quente a beça, sabe? Pegando o roteiro, está quente, porque ele falou coisas aqui, Kardec falou coisas aqui que nós estamos vivendo na atualidade, esse entrechoque de ideias,
é onde nós temos a possibilidade de verificar o que é bom e o que não é, o que é certo e o que não é, né? O que deve e o que não deve. Não nos fiarmos nas aparências. Bom, para vocês as despedidas. Bom, muito obrigado mais uma vez por poder participar desse momento tão enriquecedor, né? E meu boa noite a todos que nos assistem, a você, Jaime, a você, Zé Carlos, e esperamos, quer dizer, espero poder continuar participando desses momentos, desse caminhando junto, caminhar junto com vocês novamente nessas reflexões. É muito bom. Uma boa noite para todos. Alá, Zé Carlos. Eu, mais uma vez, reitero sempre a minha gratidão em poder participar do Caminhando Juntos. Como, né, o Nilo falou, como é enriquecedor, e pessoalmente, como é enriquecedor, né, para nós mesmo, porque tudo passa por nós primeiro, né? Enfim, então, o esclarecimento passa por nós, para que nós possamos refletir e, de uma certa forma, nesse nosso encontro, possamos ajudar também a todos aqueles que estão nos ouvindo a também refletir, e tendo a consciência que nós nunca estamos sozinhos, as dificuldades vêm, mas nunca estamos desamparados, faz parte do nosso progresso, né? E aproveitemos para fazer aquilo que pudermos, né? Porque nós também contribuímos para a evolução do planeta como um todo. Então, aproveitemos essa grande oportunidade que nos está sendo dada. Então, mais uma vez, obrigado, Jaime, Nilo, um grande abraço, um abraço a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço muito ao Nilo e a Zé Carlos por essa companhia tão agradável. Como a gente aprende, porque revendo esses textos da Gênese, como a gente aprende e vê a atualidade da obra de Kardec, a atualidade da obra de Kardec. Isso é muito importante para todos nós. E eu volto aqui na Gênesis, no capítulo 18, item 7, que nós já lemos aqui e comentamos, quando ele diz: é pois da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismo ou de catástrofes puramente materiais, da luta de ideias, e o que nós estamos assistindo no nosso país, né? Ideias mal desenvolvidas, promovendo uma catástrofe na saúde, medidas que não foram tomadas no início e que resultaram nessa quantidade enorme de pessoas que faleceram por essa pandemia. Que a nossa sensibilidade nos ajude a rogar a Deus para os familiares que ficam, né, sofridos. Não é mimimi, não, é sofrimento. É falta da companhia que é agradável, de quem a gente ama, afinal de contas. Não é mimimi, não. É sentimento. E que a gente possa continuar caminhando, enfrentando as vicissitudes, como durante o tempo todo se falou aqui, com base nesses textos kardecianos e evangélicos, né? Que a gente possa continuar, meus amigos, meus irmãos. E não se esqueçam de se vacinarem. Procurem ver a data certa e se vacinem. Porque é a vacina que vai nos ajudar a controlar, vai ajudar as autoridades da área da saúde a controlar essa pandemia. Não deixem de se vacinar sob nenhum pretexto. Ninguém vira jacaré, ninguém muda o DNA, não tem nada disso. Que ignorância é essa, gente? Eu, hein? Um abraço afetuoso a todos vocês e a minha alegria por ter participado com esses dois amigos, irmãos do nosso querido Redenção. Fiquem em paz. Que
Deus os acolha no seu amor.